Donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro associado Minas Petro. Você já sabe que o nosso conteúdo é um oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em acessórios e equipamentos para a sua pista de abastecimento. Consulte lotarequipamentos.com.br. A liberdade de precificação no mercado de combustíveis está ameaçada. Isso se deve porque a ANP atendeu a medida provisória do governo federal e editou a Resolução 1005, que estabelece critérios e penalidades para abusividade no preço dos combustíveis. A agência abriu audiência pública sobre o tema, desconsiderou a opinião de especialistas e do setor produtivo e continuou subserviente ao governo Lula. Hoje o papo é sobre essa resolução que pode mexer no seu negócio. Vem comigo! Olha só, já apresentando rapidamente, sem mais delongas, o pessoal de casa, vamos começar com o decano aqui do Minas Petro. E aí, Flávio Lara, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Boa tarde a todos. Decano não é o mais velho, hein, Flávio? Decano é o mais velho, não, né? Tem alguns mais velhos do que eu, mas estamos aqui presente novamente para um tema, talvez o pior, que já estamos defrontados na nossa carreira sindical e de dono de postos, né? Vamos debruçar sobre o tema. Presidente Fábio Moreira, tudo bom com o senhor? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Beleza. Vice-presidente agora, Rafa Macedo. E aí, Rafa, tá bom? Tudo beleza, tava sumido daqui do podcast, né? Voltando num tema sensível, vamos lá. Doutor Daniel Kilson, diretamente de João Pinheiro. Tudo bem, Daniel? Como vai? Tudo bem, estamos aí para mais um tema bastante difícil, bastante polêmico. Vamos contribuir. E a nossa estrela de hoje aqui, ele que vai nortear, nos orientar com relação à Resolução 1005, doutor Arthur Villamil. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estrela é por conta do Guilherme, viu? Doutor Arthur, já vamos começar. Vamos lá enfrentar esse tema difícil. Vamos lá. Acompanhei de perto a audiência pública da ANP. O senhor classificou como perplexa a reação aqui do Minas Petro e do setor de combustível. Queria a sua visão geral, primeiramente, sobre a resolução. Certo, Guilherme. E, pessoal, eu acho que esse é realmente um tema extremamente difícil, complexo e que gera, né, nas palavras que a gente já usou, perplexidade. Eu acho assim, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a abertura da nossa conversa é que nós estamos aqui com a diretoria do Minas Petro, né? Aqui todo mundo está exercendo uma atividade dentro do âmbito do sindicato de discutir um assunto que é um assunto sensível, né? Um assunto concorrencialmente sensível. E o nosso compliance do Minas Petro, já de anos que a gente tem um programa de compliance homologado pelo CADE, nos cria uma série de restrições, né, à discussão de preços. No entanto, aqui é importante a gente fazer uma observação de que a resolução é que trata disso. Nós somos nós, como Minas Petro, que quisemos tratar desse assunto. Quem quis tratar desse assunto foi a ANP. E foi o próprio legislador, o próprio governo, né, ao mandar a medida provisória, que tratou de interferência em preço de combustíveis. Então, a gente aqui não tem como não tratar disso. Obviamente que nós vamos tratar de maneira hipotética, né, com preservação aí de sigilo de dados, sem troca de informações comerciais sensíveis entre concorrentes, mas é um tema que precisa ser abordado. Não tem como as entidades hoje se calarem diante da norma da ANP, inclusive porque os próprios revendedores têm dúvidas de como cumprir. E, aliás, todos nós temos dúvida, eu acredito que a própria ANP tenha dúvida também de como cumprir essa resolução. Então, aquilo que vai ser tratado aqui hoje é a Resolução 1005, de 1º de julho de 2026, que trata dos critérios para aferição de aumento abusivo de preços, tá? E esse aumento abusivo foi tratado assim, de maneira bem sintética aqui, para a gente tentar já dar o pontapé inicial. A ANP, ao regulamentar a medida provisória, que ainda pode eventualmente nem ser convertida em lei, tá? Acho que é importante já observar isso. Talvez ela caduque, talvez ela seja convertida com um texto diferente daquele que foi
apresentado, mas a medida provisória trata de aumento abusivo de preço. E a ANP regulamentou aumento de margem. Na verdade, ela criou uma espécie de congelamento da margem histórica do posto. A ANP vai passar a considerar abusivo, em tese, qualquer aumento de margem bruta superior a 70% da margem considerada na janela histórica do período pesquisado por ela. E ela pode retroagir isso até 90 dias, praticamente, pela forma que a resolução foi estabelecida. Então, Arthur, hoje a gente está diante... 90 dias fala na resolução? É porque ela cria uma janela, né, de 30 para trás, mais 60 como período anterior ao conflito. Então, assim, se a gente somar todas as coisas, ali, pelas minhas contas, vai dar em torno de 90 dias. Muito embora a gente tenha visto já algumas ações fiscais que chegaram para o Departamento Metrológico, onde a ANP está analisando preços de fevereiro, tá? Então, aqui teria até uma retroação mais longa. Mas não se prendam à questão dos 90 dias, porque aumento abusivo de preço está no Código de Defesa do Consumidor desde 1994. Então, a análise de abusividade ela já poderia existir. O que aconteceu foi que a resolução criou um critério para isso. E o critério é aumento superior a 70, igual ou superior a 70% da margem bruta do período investigado. Tá certo? Essa é a ideia aí da ANP. Então, tem várias nuances aí da resolução. É uma resolução visivelmente, né, na minha ótica, ilegal e inconstitucional. Tá? Inconstitucional porque fere livre concorrência e livre iniciativa e direito de livre precificação. E ilegal porque afronta a própria lei do petróleo, a própria ideia de ter um órgão regulador de mercado e não um órgão regulador de preço ou margem. A ANP não é um regulador de preço. Nunca foi. Inclusive, quando questionada sobre isso, ela inúmeras vezes respondeu: eu não interfiro em preço, eu não regulo preço, eu não dito preço. Né? E agora ela mudou. Teve que mudar. Né? Então, é uma mudança radical de paradigma. A gente vinha de um paradigma de mercado de preços livres e estamos entrando num paradigma de preços controlados, tá? Que se assemelha a um congelamento de margem. Então, enfim, estou pondo assim de forma muito geral, porque eu acho que vocês têm muito mais a contribuir do que eu, porque estão operando no dia a dia, sentem as dores aí do revendedor na prática, né? Conhecem a fiscalização, recebem, e eu acho que o objetivo aqui é realmente a gente bater um papo a respeito disso e trazer algumas informações jurídicas, algumas elucidações e alguns questionamentos. Importante, para finalizar essa minha primeira fala, é dizer que a norma está em vigor e é válida. Então, até que haja uma alteração da norma, ou uma declaração de ilegalidade pelo judiciário, ou uma liminar, ou uma declaração de inconstitucionalidade, ou seja, enquanto não houver uma decisão judicial ou uma mudança normativa, essa norma é válida e ela será aplicada pela ANP. E a ANP já programou a sequência aí de fiscalizações para julho e está com o bonde da fiscalização na rua. Então, ela vai acontecer. Não adianta a gente espernear aqui e dizer é ilegal, é inconstitucional. Mas até que seja retirada do ordenamento jurídico, essa norma vale e muitas autuações, infelizmente, poderão ser feitas com base nela. É óbvio que essas autuações vão ser discutíveis, eventualmente anuláveis, né? Podem ser revistas pelo judiciário ou não. Ninguém tem bola de cristal para dizer como é que vai ser julgado isso no futuro, mas a norma está aí e, infelizmente, é uma norma que destoa do arcabouço constitucional e legal brasileiro. Arthur, doutor Arthur, eu gostaria de começar perguntando do maior absurdo dessa lei. Porque essa lei, então, ela não está preocupada com a margem de lucro que o posto está, se ele está ganhando muito ou pouco. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada apenas com a variação desta margem. Por que eu faço essa pergunta? Porque um posto que está com um preço parado há muito tempo, com uma margem muito alta, se ele não teve variação de preço, está tudo bem para a ANP. Um outro posto que vende mais barato que o primeiro, fez uma promoção e terminou a promoção, ele pode ser autuado por abusividade de preço
mesmo estando vendendo mais barato que o primeiro, que não fez promoção. Isso dentro do mesmo bairro, Cadu. Isso não é um absurdo? Ou seja, abusividade não seria uma margem muito grande? Não, abusividade são variações da margem. Então, nós estamos falando de um caso hipotético aqui, mas que um posto que vende mais barato que o outro, por fazer promoção, vai ser autuado. Pode ser autuado, né, se a variação da margem for superior a 70%. Isso não diminuiria a concorrência, doutor Arthur Villanueva? A sua colocação está 100% correta. Um dos vários efeitos indesejáveis dessa regulação é premiar o agente que é menos competitivo e punir o agente que é mais competitivo. Posto que a preocupação, né, na prática, a aplicação da resolução, ela leva a esse tipo, entre outros, mas esse é um ótimo absurdo aí para a gente começar, pelo menos por esse. Sim, não importa se o preço está alto ou está baixo. O que a resolução quer é que a margem não varie mais de 70%, pouco importando se a sua margem é baixa ou alta. Ou seja, já há uma contradição interna na própria lógica matemática, econômica da norma, né? A norma, se ela realmente quisesse, em tese, e se isso fosse possível, porque também não é, mas se fosse possível controlar uma margem, o que ela deveria reprimir é margens elevadas, e não a simples variação de margem. O que você colocou é perfeito. Um posto que trabalha com a margem de 0,1. Se ele aumentar a margem dele para 0,2, ele teve 100% de aumento de margem, ele está enquadrado na resolução. O vizinho dele trabalhava com a margem de 1, que era 10 vezes maior que 0,1. Se ele passar de 1 para 1,6, que é muito maior que a margem do outro, ele não vai ser autuado. E o preço dele pode ser mais alto. Então, assim, de fato, esse é um dos pontos de perplexidade que a resolução traz. A preocupação me parece ser muito mais com que os preços não se movimentem do que com preço alto ou baixo. A preocupação parece, por trás da norma, parece essa. Olha, nós não queremos que haja muita variação de preço no mercado. Não queremos que haja escaladas sucessivas de preços. Doutor Arthur, as multas são altíssimas a serem aplicadas pela ANP. No caso de um posto ser multado por um valor lá que pode chegar a até 500 milhões de reais, para contestar uma multa dessa na justiça, o posto revendedor é necessário fazer um depósito em juízo para contestá-lo na justiça comum. Confere, é isso mesmo? Porque, de repente, o posto não tem nem condições de fazer esse depósito para brigar na justiça pela legalidade ou não da lei. Flávio Lara, é o seguinte, se o posto deixar a multa ir para uma fase de execução fiscal, sim, tem que depositar ou dar bens em garantia para poder discutir a multa. Se o posto simplesmente se antecipar e ajuizar uma ação ordinária, ele pode não ter que depositar. Agora, se a ANP entrar com execução em paralelo, em algum momento da execução ele vai ter que depositar ou caucionar com bens. E, via de regra, os juízes aceitam mais dinheiro do que imóveis ou outros tipos de bens. Então, existe esse risco? Existe. Ele não é iminente, mas ele existe sim. Doutor Arthur, deixa só o âncora consertar a gafe aqui, que conosco também está Carlos Eduardo Guimarães Júnior, nosso ex-presidente. Desculpe aqui, viu, Cadu, como você estava no presencial e foi para o remoto, esqueci de você aqui. Já vou emendar uma pergunta, Cadu. Tenho conversado com muitos revendedores experientes como você e tem visto essa resolução da ANP como uma gravíssima ameaça, um retrocesso regulatório gigantesco. Queria que você falasse antes conceitualmente sobre a resolução, depois a gente queria falar com o doutor Arthur sobre o filtro de 70%, para a gente esmiuçar melhor. Vai lá, Cadu. Perdão, viu? Prazer estar com vocês, Guilherme. Obrigado pelo convite. Eu acredito que o legislador, ao pensar essa resolução, ele pensou nos aumentos de combustíveis. Então, ele pensou num aumento abusivo em determinado momento, mas ele não pensou no efetivo dano à competitividade
na medida em que você não pode, o imposto, ao fazer uma promoção e terminar a promoção, ou seja, ele abaixou o preço e voltou ao preço que ele estava, não teve nenhum aumento, ele simplesmente fez uma promoção e retornou, ele pode estar incorrendo nessa penalidade de aumento abusivo, simplesmente por ter feito uma promoção. Vamos falar que ele não aumentou em nada o preço, ele reduziu o preço, fez uma promoção de 15 dias e voltou para o mesmo preço que estava. Ele pode incorrer numa multa. Eu acho que essa resolução realmente ela vai precisar ser aperfeiçoada, talvez, se quiser, por um controle mesmo. A margem bruta máxima que pode é X%. Né? E eu gostaria ainda de ponderar, o curioso é que, pelos dados da ANP no Brasil, o mercado de revenda de combustíveis é extremamente competitivo e com margens históricas baixas. Né? E se a gente pega, por exemplo, a Petrobras, eu estou buscando aqui agora, a Petrobras tem uma margem no mercado de petróleo de 48%. Isto não é abusividade, mas a abusividade é um posto que pode fazer uma promoção e ter uma variação de sua margem. Realmente é lamentável essa legislação. Te completando aí, a distribuição mais a revenda e mais frete são responsáveis por 15% da fatia de preços. Como que uma resolução... Isso, dados públicos, né, Flávio? Dados públicos da página da Petrobras, da PB. Exatamente. Como que sai uma resolução, a 1004 e a 1005, determinando regras para distribuição e a revenda, que corresponde a apenas 15% da fatia de preços. E o resto, que é o grande vilão, que é o grande responsável pelo preço que chega nas bombas. É de causar perplexidade essa resolução. Impressionante. A gente vê o poder público podendo mexer na margem dele, a gente vê a Petrobras podendo mexer na margem dele, e o ente mais sacrificado, que tem menos poder de mexer no preço final, esse está sendo vistoriado, esse está sendo fiscalizado. Eu acho que o exemplo que o Cadu deu cara, isso aí é visual. Como que você está autuando por preço abusivo uma pessoa que tem uma margem menor do que o seu vizinho, que não vai ser autuado? Você autua uma pessoa que tem uma margem inferior ao seu vizinho. Como que ele pode estar com a margem abusiva? Como que pode existir abusividade só se o mercado todo for abusivo? Entendeu? Então, assim, como que você premia uma pessoa que fica com a margem alta? Então, assim, o legislador, e aí o Cadu foi muito feliz, o legislador, cara, infelizmente, e eu acho que a audiência pública serve para isso. Só que, infelizmente, o movimento foi tão rápido e politicamente tão assodado e orquestrado, sim, que não teve opinião pública. Se tivesse tido estudo, participação dos entes, eles teriam visto que um exemplo muito claro já acaba com como que você premia uma pessoa que tem uma margem maior e autua um que tem a margem menor. É um exemplo claro que o Cadu deu, muito feliz. Isso. Nós fizemos uma arte, Rafa. Ô, Lúcio, vou pedir para colocar o PowerPoint aí na tela para a galera que nos vê no YouTube, aqui pra gente também, quem nos ouve no Spotify, dá uma corridinha lá no YouTube, que a gente colocou aqui na apresentação esse exemplo que trouxemos aqui, uma situação de um posto A e de um posto B, peraí que a tela tá chegando, de um posto A e de um posto B, praticando margens diferentes, mas que configura ali, incorre na resolução uma movimentação de preço. Lúcio, coloca aí na tela pra gente. Vamos lá. E aqui, Guilherme, importante, né? A gente já colocou aí cenários didáticos. É importante, até o Arthur falou, a gente está aqui exercendo nossa atividade sindical, analisando uma norma publicada pelo regulador, pela ANP. Não cabe a gente não tem nenhum objetivo de orientar nenhum tipo de conduta. A gente tem o objetivo aqui de falar sobre a norma e sobre o que pode acontecer com o dono de posto no seu dia a dia, usando cenários hipotéticos. Cada dono de posto vai entrar no seu posto ali e precificar do jeito que ele precifica hoje, normalmente, livre, de forma espontânea, sem nenhum tipo de conduta ou sem nenhum tipo de orquestração, nada. O Minas Petro não tem, e só reforçando sempre o compliance do Minas Petro aqui. Inclusive usamos o preço como o custo de R$1 como fictício. Pode passar aí, Lúcio.
Kilson, queria que você comentasse aí, porque você me ajudou nessa elaboração, eu acho que reforça a tese do Cadu aí, né? Esse exemplo que realmente é totalmente descabido. Sim, tá ali o disclaimer ali embaixo da tela, exemplos fictícios, sempre bom lembrar, esses preços aí não tem nenhuma correspondência com a realidade, são só para ilustrar o que eu entendo que são os erros aí conceituais da ANP nessa definição bastante arbitrária dessa variação tolerável de até 70% de margem bruta. Que fique muito claro o que é margem bruta, né? Na interpretação da ANP é preço de venda menos preço de custo. Isso assim, chega a ser surreal. Primeiro, o que o revendedor vai oferir, ou qualquer empresário vai oferir, não é uma margem bruta, é o lucro líquido no final ali da DRE. Segundo, mesmo o lucro líquido contábil, ele não é o número que importa de verdade quando você vai analisar um negócio. Esse é o lucro econômico, que ainda teria que analisar o seu custo de capital. Seu WACC ali, você vai comparar com o seu ROI para saber se a empresa, o seu negócio, gera ou destrói valor econômico. No Brasil, o professor Assaf Neto tem um estudo dele que mostra que mesmo as maiores empresas da Bolsa destroem valor econômico. Então, quando a gente olha para os postos de gasolina, que são negócios familiares, se você sinceramente acha que eles são mais bem operados do que as grandes empresas brasileiras e que eles têm retorno superior ao custo de capital, eu tenho um lote para te vender na Lua. Então, isso ignora aí muito da fundamentação econômica. Mas, enfim, o 70% de margem bruta, de novo, além do disclaimer, eu gostaria de dizer que nós não estamos aqui contra a ANP. A ANP, ela caiu nessa sinuca de bico aí porque houve uma pressão governamental para que a ANP assumisse esse papel por medida provisória. Então, o que a ANP está tentando fazer é normatizar isso, e foi o que ela fez em pouco tempo, sem nenhum estudo, né? Não tem uma metodologia clara, não houve uma justificativa conceitual para essa regra. Eu até vi uma fala do IBCI, que é o Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, dizendo que esses 10% foi uma importação que fizeram da lei de price gouging americana, que fala em variação de até 10% do preço final. O preço final, 10%, é uma coisa. A hora que você fala de margem bruta, a margem bruta é uma ordem de magnitude inferior ao preço final. A margem bruta ali, vamos dizer assim, é 10% do preço, pode ser. Então, o que a gente vai tentar exemplificar aqui na apresentação é dizer, quando você olha para a margem bruta que é pequena, pequenas variações de alguns centavos podem, dependendo do ponto base que você comece, gerar distorções ou gerar variações que vão superar em muito aos 70%. E como o Cadu brilhantemente já colocou, você pode ter cenários em que a margem bruta é alta, porque não é a margem bruta que está sendo olhada, de novo, é a variação da margem bruta. Em que a margem bruta é alta, mas a variação não vai incorrer, justamente pela margem bruta ser alta, ela não vai ativar esse gatilho de 70%. Então, é surreal. Tem aí, só para exemplificar, então, um custo de R$1. Se você tem um preço de venda de 1,10, você tem aí 10 centavos. Você tendo um novo preço de 1,17, uma nova margem de 1,17, você já vai chegar a 70%. Ou seja, 7 centavos de aumento de margem nesse cenário hipotético, você já está incorrendo aí. Agora, o preço realmente só variou 6,4%. Então, é aí onde que está a armadilha. Teria que ter sido olhado para o preço, talvez. De novo, nada disso dá para dizer que é certo ou errado. O correto seria o CAD para analisar isso, que é o órgão competente. Mas, enfim, acho que a gente pode até passar aí e ir para um próximo exemplo. Já está feito o disclaimer. Se alguém até quiser assumir, comentar, fica à vontade. Mas o que está aí são exemplos claros de que, por exemplo, uma situação de promoção, se você tiver uma redução da sua margem, que era lá de 10 centavos, no exemplo hipotético número 1, você numa promoção caiu para 5 centavos.
A hora que você for retomar, a sua variação ela já pode superar os 70%. Você voltou, às vezes, para um preço menor que o que você estava, mas você consegue superar e entrar nesse gatilho. Então, o que isso pode aí induzir? A uma inibição da competitividade, do mercado que vai promover uma promoção, um desconto, uma redução de margem, ou até um repasse de uma queda, ela vai ser inibida por essa preocupação. A tendência, pelo contrário. Já não bastasse a gente tentar competir com o mercado irregular, que a gente vê em vários postos, aí, em várias capitais do Brasil, várias esquinas, a gente trabalhando regularmente, dificilmente consegue, mas tenta competir com o mercado irregular, com a bomba baixa, com o etanol sem nota, né? Agora, a gente tentar brigar com um competidor desonesto ainda pode nos gerar um problema sem dimensão de como resolver. Então, assim, realmente a gente está num beco sem saída, a gente não sabe o que fazer frente a situação dessa. Pode seguir, Kio, se quiser. Perfeito. Puder voltar à apresentação aí, só para eu ter a referência. Então, aí nós temos aí um cenário em que a gente está ali falando de um mesmo aumento em valor nominal, né? Então, você tem um posto A, de novo, um cenário absolutamente hipotético. Ele aumentou 2 centavos, ele estava ali numa guerra, uma margem muito baixa. Ele já teve uma variação de 100%, já está acima da margem. Agora, se um posto B, vizinho, estava com a margem mais alta, ele fez um repasse ali de 2 centavos, ele ficou dentro dos 10%. Então, para o consumidor, primeiro que provavelmente o posto A já estava com o preço mais competitivo. Então, ele é que vai ser o penalizado e ele era o que estava mais competitivo. Segundo, que os dois fizeram nominalmente um repasse no mesmo valor, 2 centavos. Mas o posto A está enquadrado no filtro e o posto B não está. Então, já mostra uma outra fragilidade dessa metodologia. Doutor Arthur, você até comentou sobre cuja reposição de estoque também lá na audiência pública. Queria seus insights aí. Bom, gente, é muita coisa, tá? São vários temas aí, bastante coisa para abordar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o preço de um produto ou de um serviço, ou o preço do capital, ele é uma informação num sistema de mercado. Ele informa, ele é um conjunto, um resumo de inúmeras decisões, centenas, milhares de decisões de agentes econômicos que se condensa em um número, se expressa em um número, e isso é chamado preço. E o preço, a gente tem 2 grandes regimes jurídicos de preço: preços controlados e preços livres. Existem esses 2 domínios aí, tá? Até 2002 para o diesel e até 97 para a gasolina e etanol, o preço era administrado pelo Estado. O Estado entendia que ele tinha que determinar qual era o preço, era o chamado tabelamento. E o extinto Departamento Nacional de Combustíveis, o DNC, fixava o preço. E a SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, fazia a fiscalização para saber se os postos estavam cumprindo a tabela ou se estavam vendendo acima da tabela da SUNAB. Era o fiscal do Sarney, né, Villamil? Fiscal do Sarney. E aí não era só no posto, isso era em supermercado, em loja de calçado, em loja de tecido, enfim. Boi gordo no campo, né, que a Polícia Federal andou fazendo operação para pegar boi no campo, para levar para frigorífico, que achava que os fazendeiros estavam estocando boi para não... para segurar a inflação, enfim. A gente tem esses 2 regimes. O regime que o Brasil adotou para o preço de combustíveis, desde a Lei do Petróleo, que é de 1997, é o regime de preços livres. O que está acontecendo agora, e daí toda a confusão que está acontecendo, e toda a dificuldade e perplexidade que a gente tem de navegar nesse mar, é porque se está tentando mudar, através de uma resolução interna de uma agência reguladora, um regime jurídico-econômico de formação de preço. Quer-se sair do regime de livres preços para um regime de preço controlado.
Ah, não é tabelado? Não é. Mas controlar a margem e dizer que margem só pode subir tanto e que se não for justo, vou a multar, etc., é controle. É controle indireto de preço e controle direto de margem. Então, isso causa toda essa... Pior do que isso, doutor Arthur, não é um controle de margem. Isso aqui é pior, porque é um controle de alteração. Então, novamente, o que surpreende é que dois postos com o mesmo preço de custo, hipoteticamente, um vende por R$ 1 e o posto 2 vende por 90 centavos. O posto 2, que vende mais barato que o de R$ 90 centavos, ele faz uma promoção e passa a vender com 70 centavos. Depois, acaba a promoção, ele volta para 90 centavos. E o outro posto continua com R$ 1, sempre mais caro. O posto que estava vendendo mais barato e que fez a promoção pode estar infringindo por variação de margem. Então, a gente está indo para um tabelamento que não é tabelamento. Porque aí a gente não fala mais de aumento abusivo. O que eu acho que é a falha dessa legislação é que, se a gente estudar na época do tabelamento, a margem era muito superior à margem que existe hoje no mercado. Isso significa que o mercado é concorrencial, está funcionando como um mercado dinâmico e aberto. Se o governo quer interferir, agora, tabelar uma variação de preço em que você pode autuar um posto que vende mais barato do que o outro, não faz sentido nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Só para completar aqui, nesse primeiro semestre aí com essa guerra do Irã, né, onde esse problema todo veio à tona e as fiscalizações de ministérios públicos, de PROCONs, principalmente aí nas cidades, foram deflagradas, aqui em Minas, não sei se em junho, maio ou junho, acho que junho, o Ministério Público soltou uma publicação de que não havia preços abusivos em Minas Gerais. Com certeza, essa nota deles foi baseada nos preços praticados nas bombas que foram fiscalizados. O que o PROCON faz até então? Ele determina que uma margem de, vou chutar, tá? Aleatório, que eu não sei, 15, 20, 30, 40% de margem bruta é uma margem razoável de trabalhar, né? Com relação ao Código Nacional do Consumidor ou a outros julgamentos de PROCON, de Ministério Público, você sabe se já há alguma determinação relativa a um percentual de margem que a gente pode basear nisso? Bom, vamos lá, vamos por partes aí, porque tem algumas questões que ficaram em aberto, tá? Antes de responder sobre essa última pergunta, Flávio, eu queria falar do custo de reposição, tá? Isso foi citado para a ANP, nós levamos, dentre as várias preocupações, uma delas foi essa: olha, vocês estão ignorando que existe um custo de reposição de estoque. A ANP ouviu isso, sabe disso, mas ignorou solenemente isso na resolução. Então, eu entendo, já que ela ignorou esse ponto e não trouxe ele para dentro da versão final que foi publicada da resolução, é porque eles não vão aceitar custo de reposição de estoque como justificativa para aumento de margem. Se eles fossem aceitar, eles teriam citado, não citaram, então talvez não vão aceitar. Lembrando também do seguinte: o conceito contábil e econômico desse negócio que nós estamos falando, que é aumentar o preço do seu estoque, chama-se custo de reposição, não é lucro sobre estoque. Vejam bem, essa é uma diferença radical. Quando você repassa um aumento de custo sobre o estoque, você está só preservando o capital de giro da empresa, você não está tendo lucro nenhum. Nenhum. Proibir qualquer setor que trabalha com estoques em rotação, cujo prazo de recebimento é inferior ao prazo de pagamento da rotação de estoque, de fazer o custo de reposição, significa deteriorar progressivamente a cada compra o capital de giro daquela empresa. Então, o efeito prático disso, quando ele acontece inúmeras vezes com inúmeros aumentos, é que ou o revendedor vai ter que se endividar com uma taxa de juros monstruosa para pegar dinheiro em banco ou com terceiros, ou ele vai reduzindo progressivamente o volume do estoque. Ele não recompõe todo.
Então, ele tinha lá, ele repunha 50 mil litros, aí ele passa para 48, depois ele passa para 45, depois ele passa para 40, daqui a pouco ele só tem 20. Isso significa o quê? Uma redução de oferta de produto ao consumidor e mais pressão inflacionária sobre o preço. Então, quer dizer, é uma medida completamente incoerente. E tem estudos sobre isso, tem documento técnico, tem um monte de coisa. O problema é que a coisa é trazida como um apelo popular e com um falso moralismo. De que, se eu tenho um produto comprado a um preço anterior, eu estou me aproveitando do consumidor e reajustando antes de comprar o meu próximo estoque. Claro, quando eu comprar o próximo, eu vou ter que pagar com preço novo, não vou? Então, e de onde eu vou tirar o dinheiro para fazer essa compra com preço novo? Então, assim, o custo de reposição de estoque é uma coisa comum, é uma coisa que supermercado faz, é uma coisa que fazendas fazem, é uma coisa que a agricultura faz, que pecuária, todo mundo que trabalha com estoque faz isso. E posto, mais do que nunca, porque posto é o quê? Posto, sim, se a gente for simplificar na ótica econômico-contábil, ele é um grande estoque em rotação, ele está sempre abastecendo, reabastecendo e girando estoque o tempo inteiro. Tem gente que gira estoque a cada dia, tem gente que gira estoque a cada 2, 3 dias. Raramente um posto vai ficar 30 dias com estoque. Então, é natural que haja essa reposição, o custo da reposição de estoque não se confunde com lucro. O problema é que o fiscal do PROCON e talvez o da ANP vai lá e compara preço antes do reajuste, preço depois do reajuste. Quantos litros tinha em estoque? Tinha aqui 30 mil litros. Então, você teve um ganho abusivo de X centavos por litro, porque você comprou o litro a X menos Y e vendeu ele a X. Então, é uma lógica incoerente. Ela, em vez de ver o filme da vida da revenda, ela olha uma fotografia de um momento, de um curto espaço de tempo. E dali tem a brilhante ideia de que houve aumento abusivo, margem, lucro excessivo, etc, etc. A pergunta do Flávio sobre se existe algum parâmetro legal sobre o que é margem abusiva, o que é lucro abusivo ou não? Não existe nenhum parâmetro legal, não tem nenhuma lei no Brasil que diga qual que é a lei que se usa volta e meia para discutir isso. É o decreto de usura, que é uma lei de 1932, da época de Getúlio Vargas, que fala que é abusivo pedir uma contraprestação que exceda ao quíntuplo daquilo que foi cobrado ordinariamente. E aí a interpretação que muitos PROCONs fazem é que isso significa ganho de 20%. Até 20% não é abusivo, a partir de 20%, inclusive, sempre seria um abuso com base na lei de usura, tá? Que, a meu ver, é uma lei que não foi recepcionada pela Constituição e ainda que tenha sido, ela é uma lei de praticamente 100 anos atrás. Não se aplica mais à realidade econômica atual. Aliás, se a gente for aplicar essa regra na realidade econômica atual, todo mundo tem que ser preso por usura. Até um cidadão comum, um civil comum que comprou um apartamento de 100 mil reais na planta, morou nesse apartamento durante 4, 5 anos e vendeu ele por 200 mil, ele teve um ganho de 100%. Aplicaria a lei de usura até para ele. Então, não tem sentido algum. Está cheio de empresa aí na Bolsa de Valores que tem margem superior a 20% e não estão sendo cobradas, multadas, nem punidas. Pelo contrário, estão sendo até elogiadas, né? Pelo mercado e até pelo governo, muitas vezes. Então, não tem sentido. Agora, empresas públicas, né? Inclusive, empresas públicas. Monopolistas estatais, né? Então, assim, é uma visão muito distorcida. É por isso que eu volto no ponto. Ou a gente tem um regime de mercado de preços livres, um regime de mercado, ou a gente tem um regime de controle. O regime atual é o de mercado, com uma nova norma que está inadequada para esse regime. Essa resolução, ela é um peixe fora d'água dentro do regime de livre mercado. Agora, o que a gente vê acontecer, né, com uma infelicidade muito grande? O governo, os órgãos públicos, o próprio consumidor bate palma para a livre concorrência quando os preços caem. Quando interessa. Mas quando o preço sobe, eles querem controlar. Então, eles não querem livre concorrência. Livre concorrência significa que preços vão subir e vão cair e vão flutuar de acordo com a pressão competitiva em um ambiente de mercado.
É isso que dá a fatia final do preço, é isso. Não é a soma de custos. O erro de premissa da ANP, na minha ótica, é que eles estão entendendo que preço na bomba é simples somatório de custos, quando não é. Preço num regime de mercado é somatório de custos mais pressões competitivas de mercado, estratégia de comercial do agente, posicionamento de mercado, uma série de outras coisas que vão influenciar na formação final do preço. É por isso que a gente vê tanta perplexidade, como o Cadu colocou, de, poxa, o outro que está com preço maior que... O posto A está com preço maior que o B é mais competitivo, mas se o B subir menos que o A, ele ainda vai ser multado e o A não vai ser. Por quê? Porque está se ignorando nessa resolução que existe uma coisa chamada mercado, concorrência. É isso, a resolução ela ignora e parte do pressuposto que basta analisar um somatório de custos, Doutora, como se, né, pudesse ser assim. Doutor Arthur, em qualquer atividade comercial, ela é um fator, é uma somatória de conjuntos. O custo operacional de um posto de gasolina não é determinado somente pelo custo do produto. A gente tem energia, a gente tem funcionário, a gente tem licenciamento, a gente tem de contabilidade, sistema, a gente tem taxas de cartões. É uma série de custos. Então, como apresentar uma planilha, ou seja, a única coisa que importa agora é o meu preço de custo. Então, se o salário do funcionário teve 20% de aumento, eu não posso reajustar porque eu não tive aumento no preço do custo do produto. É simplificar uma operação que é muito complexa. E, além disso, eu não conheço nenhuma atividade empresarial que se consiga trabalhar com uma margem fixa. A própria concorrência diz que a sua margem varia de acordo com uma série de fatores de custos e concorrenciais. Queria eu abrir uma atividade, um posto de gasolina, um restaurante, uma transportadora, que eu falasse, eu vou ter minha margem de 20%, de 30% e conseguisse seguir aquilo ali. O que a gente sabe é que todo mês, um mês a gente tem um resultado melhor, um mês a gente tem um resultado pior, em virtude de uma série de fatores. E com isso, você ajusta o seu preço concorrencialmente durante todo um período, e não simplesmente com um único fator. Não. Doutor Arthur, já encerrando, até porque o episódio vai ficar muito longo e não dá pra gente esgotar sobre isso. Queria só fechar com mais uma pergunta, que é com relação a essas fases da fiscalização. Primeiro uma filtragem, depois a apresentação de documental, depois uma análise da ANP. Queria que você falasse um pouco dessas fases da fiscalização que a resolução estabelece e a orientação para o revendedor nesse momento ainda muito incerto que estamos vivendo. Guilherme, deixa só eu adicionar na pergunta. Eu também quero adicionar uma, da Rafa. Eu queria saber se essa normativa ela é somente para momentos de conflitos externos, porque ela começa falando, o primeiro parágrafo fala que é proibido o aumento abusivo, tal, e logo na sequência fala que em havendo eventos externos... Perfeito. Crises geopolíticas, etc. Por quê? Dá para se entender que se tem uma guerra ou se tem alguma coisa, eu vou usar o exemplo, que não é exemplo de posto, mas exemplo de supermercado. Eu já tive em alguns momentos que vai ter alguma crise, alguma coisa, e que todo mundo sai para comprar água, para comprar os bens de necessidade básica. Então vai comprar água, vai comprar papel higiênico. Nesse momento, uma vez que não teve nenhum tipo de aumento de custo justificado, eu de fato, eu aumentar minha margem, eu dobrar a minha margem, pode talvez ser enquadrado num aumento abusivo, porque não teve nenhum tipo de ajuste de custo e você está aproveitando um cenário externo de calamidade para ganhar margem em cima disso. Eu queria entender se essa legislação ela tem esse filtro ou se ela é uma legislação para um mercado em perfeitas condições. Se existe esse filtro ou não, porque eu fiquei com dúvida sobre esse artigo, e aí vou passar para o Flávio, só porque você ia falar sobre a fiscalização, e eu queria entender se ela somente nesse momento de crises geopolíticas, externas, etc., ou se ela serve para todo momento. Eu vou pôr mais uma informação ainda que gera também perplexidade, tá? Primeiro, a resolução, ela tem um tom, ela foi escrita de um jeito que uma primeira leitura, eu li
várias vezes essa resolução, muitas. A primeira leitura soou dessa maneira, parecia que ela se aplicaria apenas a situações de calamidade pública ou conflito, né, deflagrado, assim reconhecido pela ANP. Depois de ter lido umas 2 ou 3 vezes e depois de conversar com outras pessoas, a conclusão que eu cheguei é que não, é que essa resolução ela pode, em tese, ser aplicada, inclusive em períodos de normalidade. Ela parece ter sido construída primeiramente, ou visando primeiro a situação de conflito ou calamidade, mas ela não se restringe apenas a esses momentos. Então, ela é uma regra permanente de controle de margem e indiretamente de preço pela ANP em momentos de conflito ou sem conflito, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a resolução não trata só de repasse ou não repasse de aumentos de preço. Essa resolução também se aplica a não repasse de quedas de custo de aquisição. Tá certo? Como ela modula a margem, se você comprava X e a distribuidora reduziu para X menos Y, se o posto não repassar o menos Y dessa equação, a margem dele sobe. E se ela subir mais de 70%, ele já está potencialmente enquadrado em um possível aumento abusivo. Tá certo? Arthur, isso é uma extrapolação, não é? Do mandato que foi dado para a ANP, ela não deveria ter feito isso, porque não era isso que foi previsto inicialmente, se eu entendi bem. Era só sobre aumento. A hora que ela mudou o escopo para a margem, ela mudou até a atribuição ali que foi dada a ela. No minuto 20 minutos e 20 segundos da gravação da audiência pública do dia 15 de julho, a superintendente adjunta Laura Soares, uma das primeiras expositoras lá pela ANP na audiência pública, ela diz expressamente isso. Se não houver queda, não houver repasse das quedas, também existe a situação de aumento e nós vamos fiscalizar. Então, a ANP já deixou muito claro que essa resolução não é só para conter aumento de preço, é para obrigar queda de preço. Tá certo? Porque ela está visando margem, ela quer manter sempre a margem limitada a um crescimento de 70% de uma margem de um período anterior, que não é claro na resolução qual é esse período. É um período ali que tem uma janela temporal que permite que a ANP faça uma prática regulatória muito ruim chamada de cherry picking. É quando você escolhe a cereja. Vou pegar aqui esse pedaço, esse recorte ou esse outro, e aqui eu consigo ou não ter um abuso ou não ter um abuso. Dependendo da janela temporal que é usada, pode se evidenciar o abuso ou não pode. Então, primeiro, a resolução não é só para momentos de crise, ela é permanente. Segundo, se o posto receber combustível com preço menor e não repassar, por consequência, ele tem um aumento da margem bruta e ele fica ali enquadrável num potencial abuso de preço, tá? Abuso de margem, né? Porque, na verdade, a ANP não está olhando, ela não está nem aí para o preço final, né? Ela está preocupada com a margem. Como funciona a resolução? Bom, a resolução ela funciona em 3 passos, e aí isso é importante que o revendedor entenda. A primeira fase da fiscalização é uma análise chamada de triagem. Essa análise é uma etapa inicial de verificação, onde vai se aplicar a fórmula para ver se o preço aumentou ou não se a margem subiu 70% ou não em relação à janela temporal anterior que a ANP estava olhando, tá certo? Se tiver subido, já há um indício. A própria resolução, para piorar a segurança jurídica, diz o seguinte, que não quer dizer que 70%, que quem aumentou margem abaixo de 70%, pode ainda assim ser enquadrado em aumento abusivo. 70% é um número aleatório e altamente questionável do ponto de vista de lógica e racionalidade econômica, mas a resolução fala que a ANP pode considerar outros parâmetros. Então, assim, aumento de 10% pode ser abusivo? Olha, se o fiscal quiser que sim, pode. Aumento de 69% é abusivo? Se o fiscal disser que não, não. A linha geral da equação é 70%. Então, é feita essa primeira análise. Feita essa primeira análise, se constatar indício de que houve um aumento
de 70%, vai para a segunda análise, que é uma análise chamada de aprofundamento. Tá? Aqui, o revendedor vai ser intimado pela fiscalização após a análise de triagem, se bateu lá na métrica de 70%, ou de 10%, ou de 5%, ou de 1%, ou de 0,5%, dependendo do bom humor do fiscal. Aí ele vai ser então chamado para, em 30 dias corridos, apresentar justificativa de por que a margem dele aumentou mais de 70%, ou 70% ou mais, tá? Então, esse é o segundo momento da fiscalização. Primeiro, a ANP vai no posto, vai pegar as notas fiscais, os cupons de venda, vai definir a janela temporal lá do jeitinho que ela quiser. Estão dizendo que está retroagindo a fevereiro desse ano, tá certo? As fiscalizações têm acontecido, pelo menos 5, 6 aí que a gente teve notícia recente. O parâmetro foi, acho que 27 de fevereiro, alguma coisa assim. E aí, então, se o fiscal entender que ali já houve preliminarmente um aumento superior a 70%, da margem, ele vai abrir prazo para o posto apresentar justificativas. Ou seja, aqui há uma inversão Arthur, da lógica da prova. Nesse primeiro passo aí, eu também tenho uma dúvida. Na triagem, né? A gente está falando de postos urbanos, mas eu vejo a realidade, por exemplo, do Daniel, que é tem postos rodoviários. Essa triagem é o fiscal que vai olhar os cupons fiscais ou ele pede os cupons fiscais para o dono do posto? Por quê? Eu vou falar da realidade do Daniel. E com certeza eu já tive posto de rodovia, não tenho mais, não sei se eu agradeço ou se eu choro, mas na rodovia existe uma variação enorme de preços. O preço de placa não é o preço que você vende. Muitas das vezes, ele não representa a sua margem. Então, qual o cupom fiscal que esse fiscal vai pegar? Vai haver aqui, pela resolução, ele vai pedir as 3 últimas notas fiscais de aquisição dentro de um período de 7 dias anteriores à data a ser considerada. E vai fazer a média ponderada pelo volume de combustível adquirido versus os preços constantes dessas 3 notas. Tá? Quando não tiver notas nos 7º últimos dias, então o que vai acontecer aqui é que ele vai considerar a média ponderada por volume de preço no período todo. Mas isso tá? a gente fechou um custo, né? E a venda? Isso. Então, o preço de venda, tá? Ele vai ser apurado a partir do painel afixado lá na placa de preço, tá certo? E dos cupom por meio do cupom fiscal. É uma coisa ou outra, inclusive. O que vale para a ANP não é o preço que você tem de desconto de frotista, desconto da empresa de logística tal, não. Ele quer saber o preço que está no painel de preço, na placa de preço, ou cupom fiscal emitido ao consumidor final. Tá? E o preço de venda de referência é a média aritmética simples dos preços de venda no intervalo de referência. Então ele não vai pegar um preço estanque, ele vai fazer uma pequena média. O problema é a janela temporal dessa média que ele vai fazer. E dependendo se vai um dia para frente ou um dia para trás, o resultado pode mudar se o preço tiver mudado nesse período. A placa não necessariamente reflete a margem média da venda do posto, que é mais um fator de insegurança jurídica, mais uma dificuldade operacional, que me leva a crer que o que eu já disse antes, né? O efeito dessa medida, a intenção é uma, o efeito é outro. O efeito vai ser anticoncorrencial, ele vai ser de concentração, porque ele é demasiado oneroso para o pequeno. O pequeno não tem estrutura jurídica, administrativa, contábil, robusta o suficiente para se defender, para se preparar como o gigante tem. A grande rede ou a grande distribuidora versus a pequena distribuidora. Então, você vai ter um desestímulo no médio e longo prazo a novos entrantes e você vai ter a saída de alguns que não vão mais sobreviver nessa realidade. Se é que essa realidade vai permanecer, essa realidade tão absurda. Isso tudo foi motivado por um choque de oferta em que você teve $70 o barril indo para 120, sei lá, 70% de alta. Então, era para ser um band-aid, uma coisa temporária, mas no Brasil nada que é temporário é temporário. Então, assim, você está falando de 45 mil postos,
a ANP não tem capilaridade para fiscalizar isso de forma correta ou justa, como o Dr. Arthur colocou, vai ter que ter um cherry picking não só de dados, mas até de fiscalizados, porque não há força humana para fiscalizar isso de forma correta, e ignora que preço, primeiro, é um indicador do mercado, como ele colocou, é a temperatura do mercado. A ANP quer quebrar o termômetro e fingir que mudou a temperatura. E o que acho que você ia falar que é muito grave também é a inversão do ônus da prova, que isso é outra coisa que penaliza o pequeno, porque mesmo que num cenário em que o pequeno está correto, o esforço que ele vai ter de trabalho e de custo para compilar e provar sua inocência já é excessivamente oneroso. O grande pode absorver isso, ele já tem robustez para isso, o pequeno não vai. Então, a concentração do mercado e a saída de pequenos é um efeito colateral muito previsível que me faz a crer que essa medida é bastante anticoncorrencial. Doutor Arthur, as orientações, afinal, acho que vamos já para as considerações finais de todos aqui, acho que quase esgotamos, mas ainda não. Bom, e as orientações, no fim das contas, para o revendedor nesse momento? Bom, o primeiro ponto é assim, tudo que a gente está dizendo aqui são leituras iniciais de uma norma que não foi aplicada na prática ainda. Então, não tem decisões, não tem jurisprudência, né? E tudo que a gente está dizendo aqui é com base naquilo que até agora a gente está entendendo como seria possível que a ANP aplicasse essa norma. Então, nós estamos falando aqui de direito em tese, né? De fato, vai ser assim que a ANP vai aplicar? Não sabemos ainda. Quando começar a vir o resultado das fiscalizações, a gente vai saber melhor. Tá? Mas, por cautela, o que o revendedor tem que fazer agora? Primeiro, ele tem que ter uma excelente gestão documental e manter no posto todas as notas de aquisição e os cupons de venda e os relatórios todos de venda lastreados em documentação fiscal hábil a ser utilizada pela ANP, inclusive a LMC, etc. Então, isso tem que estar disponível para poder comprovar, por exemplo, se o fiscal disse, olha, eu acho que você aumentou mais de 70% sua margem, e não for essa a situação, o posto ter como provar isso. Porque, como eu disse, o artigo 10º lá da resolução, ele acaba invertendo o ônus da prova. A ANP vai dizer o seguinte, se aumentou 70% ou mais sua margem, eu estou invertendo, eu estou entendendo que é abusivo. Prove que não é abusivo. E para provar que não é abusivo, a gente tem que primeiro mostrar que não foi 70%, por exemplo. Agora, normalmente não vai ser essa a questão vai ser dizer, olha, realmente eu aumentei mais de 70%, mas meus custos operacionais, minha folha, meu aluguel, meu custo ambiental, minha remediação, me trouxeram uma pressão enorme de custo. Se eu não fizesse esse aumento aqui, eu ia ficar com um imposto inviável. Agora, vamos lembrar que uma parte grande da revenda, do ponto de vista contábil, já trabalha com margens extremamente estreitas, que às vezes até negativas. Então, a prova contábil não é tão fácil. Nesses 30 dias aí depois de uma fiscalização, o posto vai ter que fazer praticamente uma perícia contábil para mostrar por A mais B que cada centavo de aumento de preço na bomba tem uma relação de causa e efeito necessária e linear com um aumento de custos dentro da cadeia para além do custo de aquisição do produto. Então, ou seja, não é uma conta tão trivial, não é algo tão simples assim, se a gente for ser bem criterioso. Talvez aí, sim, talvez aí eu acho até que talvez seria até mais fácil, porque você pode pegar o resultado de um posto de gasolina, por exemplo, em um determinado período, um mês ou um ano, e mostrar qual que é a rentabilidade que você tem do seu custo de capital, o retorno esperado, o risco, e aí sim talvez seja justificado numa análise macroeconômica mais ampla, né? Aí simplesmente não estou discutindo centavo. Peraí, qual foi a rentabilidade esperada? Qual o meu capital investido nesse negócio? Qual o meu custo de capital empregado ali? E o que eu estou tendo de retorno? De repente eu vi que nesse período eu fiz uma determinada promoção, precifiquei de certa forma e
eu não tive o retorno esperado. Eu não sei, estou imaginando aqui uma discussão possível, mas aí já no âmbito judicial, né, que é o que a gente não quer, né? A nossa preocupação hoje aqui, eu acho que é mais... a gente não quer ter problema, né? A gente está aqui debatendo e discutindo isso porque a gente quer seguir a lei, porque a gente acha que o mercado tem que ser livre, competitivo, concorrencial. Nós estamos assustados com uma legislação que a gente acredita que pode penalizar revendedores corretos por estarem sendo competitivos, por estarem competindo no mercado. Essa é a nossa principal preocupação. Sim, Cadu, perfeito. Mas assim, eu acho que a tendência natural da ANP é querer olhar o caminho centavo a centavo. Seu aumento de aluguel foi de R$ 1.000 por mês, então como é que você diluiu esses 1.000 no preço final que você está me dizendo que aumentou? E se você tiver aumentado uma vírgulazinha a mais, ele vai entender que não tem justificativa. O que é um absurdo, né? Nós estamos aqui tentando mostrar como é que funciona uma resolução, só que uma resolução cheia de problemas, né? De insegurança jurídica, de absurdos do ponto de vista legal e econômico e de ordem prática, inclusive. No entanto, recomendação prática para o revendedor: mantenha sempre um histórico organizado, coerente e eu diria até planilhado de todos os custos do posto, seja o custo de aquisição, sejam todos os demais custos do posto, inclusive o custo financeiro, o custo de capital, né? Teria até um custo que poderia se questionar, o custo de oportunidade, né? Mas eu duvido que alguém vá aceitar um questionamento de custo de oportunidade. No dia que o posto, que a margem líquida de um posto ficar inferior à taxa Selic, a atividade acabou economicamente. É melhor fechar e aplicar o dinheiro. Fábio Moreira. Então, assim, existe até um custo de oportunidade. Mas é bom manter todos esses... Desculpa, só para concluir. Claro. Todos os documentos organizados e ter, aí sim, eu acho que agora um papel muito importante para as contabilidades dos postos. Manter a contabilidade sempre em dia com toda a escrituração de cada centavo de custo do posto. Porque a hora que for chamado para fazer defesa com inversão do ônus da prova, chegar para o contador e falar: ó, contador, eu tenho 30 dias para entregar aqui toda a minha documentação, não é não é o DRE, não é o balancete, é a documentação de suporte de lastreio da contabilidade para chegar nos números do posto. É isso que vai ter que ser apresentado para a ANP. Então, eu recomendaria, por prudência, que revisassem aí o relacionamento com as contabilidades para passar a ter em tempo real isso. Eu sei que o contador trabalha muito e às vezes é difícil de conseguir em 30 dias estar com isso tudo pronto. Então, tem que ficar pronto. Olha só, a comunicação do Minas Petro vai trabalhar muito para orientar o revendedor, tá tudo muito no início, Fabinho, mas o jurídico já está trabalhando bastante, já se debruçou sobre a resolução, pelo visto, iremos pro fight, não é isso? Mais ou menos. Minas Petro nunca esconde das dificuldades, né? Então a gente está estudando, inclusive, com o doutor Arthur Villamil, quais são as possibilidades da gente enfrentar esse Frankenstein, né, que é da ANP. Então, ainda estamos olhando quais medidas possíveis e se é que nós vamos entrar, né? Mas, de fato, a ANP extrapolou todas as demandas aí nessa resolução. Rafael Macedo estava sumido, em breve Gustavo está me tomando a agenda aqui, o bebê Gustavo, que bom que tá aqui, Rafa, mas um assunto ruim, né? Assunto ruim, né? Mas, cara, eu acho que um pouco do que o Flávio falou é um assunto que, se a gente pudesse, ou se a gente, de fato, quisesse discutir a totalidade, a gente gastaria muito mais que dias. O Arthur Villamil falou ali que ele leu várias vezes, e eu tenho certeza que cada vez que ele leu a norma, ele leu ela de uma forma diferente. Isso é um problema absurdo. Eu acho que o regulador errou demais e passou da hora. A gente, infelizmente, o remédio, igual o Fabinho falou, né? Qual o remédio jurídico? Porque se um juiz dá uma decisão ruim na justiça, e eu, como advogado, entendo um pouco, mas o Arthur pode me corrigir, mas se o juiz ele é omisso ou se ele falha, você tem um remédio para isso, você pergunta para ele, você faz os famosos embargos, e você vai falar: cara, você quis dizer o quê? E a ANP solta uma norma que
ininteligível, impossível de se entender. Ninguém aqui nesse fórum sabe exatamente o que vai acontecer. Então, e a gente não tem o que fazer. Juridicamente, aí você vai entrar com uma inconstitucionalidade, mas é um processo enorme, é um processo lento. Como que o legislador, como que o regulador, depois da MP, cara, uma medida provisória, ela tem um prazo curto de duração. Uma medida regulatória deveria durar muito mais do que uma medida provisória. Devia ter discussão. Teve audiência pública, a gente teve, o Arthur falou por 2 vezes, eu participei das 2 audiências. Cara, eles tocando a toque de caixa. Uma audiência pública que foi convocada com 5 dias de antecedência. Uma coisa que nunca foi vista. Um regulador nunca foi tão eficiente. É verdade. Igual foi agora, para soltar uma norma que ninguém sabe. Ininteligível, é o que eu falo, assim. Eu acho que passou da hora da gente tratar o tema com a seriedade que ele merece. E talvez seja um recado para todos os sindicatos, que talvez seja a hora deles se unirem e, de fato, tentar compor uma forma de que a norma vá para o ordenamento com a participação efetiva. Porque a gente viu que teve a audiência pública proforme. Não houve participação do setor. Não houve participação do setor porque é impossível participar de uma coisa que acontece por um comando político e de uma forma orquestrada. E no momento bem apropriado para a necessidade da... Exatamente, pré-eleição, no ano de eleição, você faz uma norma dessa, ela vira eleitoreira. Então o problema é muito sério, eu acho que a gente tem coisas para fazer, remédios jurídicos, o Fabinho falou que o Minas Petro está avaliando, o Minas Petro tem que avaliar e tem que ser ativo, igual ele sempre foi, para o remédio jurídico que seja necessário, inclusive, a gente não tem que extrapolar nada e o Arthur com certeza tem a técnica necessária e a gente consegue confiar nele essa missão, mas é o que eu falo, a gente fica, assim, perplexo. Acho que a palavra que o Arthur usou no início é a palavra de todo mundo, perplexo, porque não sabe nada. Não sabe de onde surgiu, não sabe para onde vai, não sabe como vai ser a fiscalização. Um monte de arbitrariedade, um monte de coisa que, assim, de fato, a gente fica perplexo, mas infelizmente é o mundo que a gente vive. E se o Arthur falou sobre o custo de oportunidade, né? A gente está vendo que o risco da nossa atividade só aumentando. Porque um fiscal pode chegar no seu posto no outro dia e te dar uma multa de 500 milhões de reais. Cara, quanto que essa atividade vai ser tratada com respeito? Assim, eu acho que o dono de posto, que é um empresário pequeno, o que o Daniel falou é muito verdade. A gente está aqui com 5 empresários que são empresários que usam um posto não é para ficar bilionário. Para terminar, o último trimestre da Petrobras, eu não me recordo, mas se o lucro dela foi de 10 bilhões de reais e no próximo trimestre ser de 20 bilhões de reais, dobrou, ela será enquadrada nessa normativa? Isso aí, Lara. Carlos Eduardo Guimarães Júnior, muito obrigado pela presença. Obrigado pelos exemplos aí, Cadu. Seguimos preocupados, mas monitorando o assunto aqui. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. É sempre um prazer estar com toda essa diretoria e Departamento Jurídico do Minas Petro. Daniel Kilson, a situação em João Pinheiro também é ruim, meu filho. Muito obrigado pela presença mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Uma aula. Muito obrigado ao doutor Arthur aí. Momento difícil, mas não vamos baixar a cabeça, vamos lutar com muita consciência e lembrando, mais uma vez, só exemplos hipotéticos, nós não estamos tratando de situações reais, estamos agindo como membros de um sindicato que está preocupado com a sua categoria e muito preocupado com essa normativa que a gente entende que é muito problemática para o setor, para o país e, no meu entendimento, anticoncorrencial. Doutor Arthur, muito obrigado pela presença e que bom podermos contar com a sua experiência e com a sua técnica nesse mercado já há tanto tempo. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de contribuir. Eu sei que o tema é bem confuso ainda, a insegurança jurídica é grande, né? A cautela, o momento agora exige cautela. E em relação, né, às medidas possíveis, né, eu vejo que há 2 grandes pontos, tá? Um primeiro ponto, que é judicial, caso realmente tenha que se evoluir para isso, e é sempre
algo arriscado e complexo. E o outro caminho é o caminho do Congresso Nacional. Esse caminho tem que ser enfrentado pela revenda, porque a medida provisória está lá e ela pode não ser convertida em lei. E se ela não for, essa resolução fica sem base legal para existir. E esse problema ficaria resolvido de uma forma muito mais simples. Qual o prazo, doutor Arthur? Sigo à disposição. Qual o prazo para elas converter em lei? 90, eu acho, né? Me parece que é 17 de agosto. Ela acabou de ser... ia ser votada, né? E acabou de ser prorrogada a votação dessa medida provisória. Encerrando mais um Minas Petrocast com oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em acessórios e equipamentos para a sua pista de abastecimento. Consulte lotarequipamentos.com.br. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.